Olá, bem-vindo ao canal. Eu quero compartilhar com você hoje um pouco de como tem sido a minha vida nesses últimos meses, que eu vou dizer para você, tem sido os mais difíceis, intensos e desafiadores da minha existência. Eu queria pedir então a você, desde já, para compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conheça, seja essa pessoa da sua casa, da sua família, do seu local de trabalho, de estudo, da sua vizinhança, enfim, alguém que você conheça e que esteja passando por uma grande luta, por uma grande tempestade, por um terrível deserto, porque é minha expectativa e é inclusive minha oração que este vídeo aqui possa ser usado por Deus para levar uma palavra de encorajamento, de força e de conforto para esta pessoa. Compartilhe então esse vídeo com quem precisa de ouvir aquilo que nós vamos dizer aqui. Há 14 anos eu sou casado com Carla, que tem a mesma idade minha, 36 anos, e há poucos meses nós descobrimos nela uma enfermidade, um câncer raro na medula óssea. Esse câncer é o mieloma múltiplo, que gera uma má formação dos leucócitos, que são os elementos presentes no sangue responsáveis pela defesa do organismo. E esses tumores, eles se espalham pelo corpo, eles aparecem, se manifestam em diferentes partes dos ossos, como tem acontecido propriamente, inclusive com a minha esposa, num local na base da coluna, na primeira das vértebras, o que tem provocado, pelo menos em princípio, nela dores absurdas, insuportáveis, a ponto inclusive dela não conseguir andar e nem mesmo sentar já há cerca de 3 meses. E nós temos recorrido a todo o recurso humano que existe, embora este câncer, o mieloma múltiplo, seja um câncer para o qual a medicina ainda não encontrou cura. Portanto, é um câncer que nós podemos tratar, embora ele não possa ser curado. Mas isso, deixa eu dizer para você, é o que a medicina diz. Mas aquilo que a gente assume e coloca em nosso coração, aquele que vai estabelecer a última palavra de toda a circunstância, não é a medicina. Quem estabelece a última e definitiva palavra é Jesus. Hoje, a medicina não tem cura para o mieloma múltiplo, mas eu sei que Deus tem a cura para este câncer. Eu quero desde já encorajar e chamar você para colocar em suas orações o nome da minha esposa, Carla. E quero pedir a você para nunca desistir em meio às lutas e dificuldades, por mais difíceis e mesmo que elas sejam humanamente impossíveis. Nós encontramos em todo o relato da palavra de Deus vários eventos de situações que eram absolutamente impossíveis. E para todas elas, ou para muitas delas, o nosso Deus deu uma solução. E é interessante que Deus não tem que trabalhar necessariamente da mesma forma em todos os casos. Você pode se lembrar de um exemplo em que o povo estava diante do Mar Vermelho, o exército inimigo de Faraó vinha atrás deles para recapturá-los, e Deus fez um milagre. Deus fez o mar se abrir para o povo passar ali. Em outra ocasião, já no tempo de Jesus aqui na terra, junto de nós, houve um momento em que Jesus, quando o mar estava revolto, o mar da Galileia, Jesus tão somente estendeu as suas mãos, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, e a calmaria aconteceu. E um outro episódio, inclusive, na vida de Jesus, em que os discípulos estão lá no mar da Galileia, sobrevém uma tempestade e Jesus vem andando sobre as águas. Portanto, Jesus, Deus, ele em determinado momento decidiu abrir o mar, em outro momento ele decidiu acalmar o mar, em outro momento ele decidiu andar por sobre o mar, enfim, a maneira como Deus vai trabalhar para lidar com as situações que nos afligem, elas podem ser diversas. Porque o nosso Deus, ele é criativo. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Porque a ação de Deus não pode ser previsível. A ação de Deus não pode ser enquadrada, não pode ser limitada, não pode ser definida por nós. E não há limites. Sim, não há limites. A Bíblia afirma e reafirma isso para a atuação do poder de Deus. E para além de quaisquer situações e para além do que a própria humanidade, a ciência, a medicina possam afirmar, a palavra que a gente fica e firma em nosso coração é a palavra de Deus. Você deve se lembrar daquele episódio em que um chefe da sinagoga chamado Jairo vai até Jesus
e pede para que Jesus vá até sua casa a fim de curar a sua filha de 12 anos que estava doente. E no meio do caminho chega a notícia então de que Jesus não precisava ir mais à casa de Jairo porque a sua menina havia morrido. Aquela era a notícia, aqueles eram os fatos, aquela era a realidade. Porém Jesus imediatamente respondeu a Jairo: olha, você não precisa ter medo, você precisa apenas crer. O que prevaleceu naquela situação? Aquela mensagem que chegou dizendo que não havia mais jeito? Ou a palavra de Jesus dizendo que não deveria ter medo porque ele resolveria a situação? A circunstância às vezes diz uma coisa, mas o que vai prevalecer é aquilo que Jesus tem a dizer sobre a nossa circunstância. Então, antes de afirmar qualquer situação sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre as suas finanças, antes de afirmar qualquer coisa sobre o seu ministério, sobre as suas amizades, sobre os seus relacionamentos, pergunte a Deus qual é a opinião dele. Não fique apenas com aquilo que as pessoas dizem, mas estabeleça como verdade absoluta aquilo que Deus diz, porque é isso que vai prevalecer. É importante a gente dizer também que nesta luta contra a enfermidade da minha esposa, nós temos usado e recorrido a todo o recurso que a humanidade e a ciência colocam à nossa disposição. Isso não é falta de fé, isso na verdade é a gente não tentar Deus. Porque se hoje a medicina permite que esta enfermidade, no caso o mieloma múltiplo, possa ser controlado de alguma forma, embora não curado, repito, a gente faz uso desses recursos. E a minha esposa já fez 20 sessões de radioterapia, está fazendo agora a quimioterapia. Logo na sequência nós precisaremos fazer um transplante de célula-tronco e faremos tudo o que estiver ao alcance, que aliás hoje nós estamos utilizando nela, com a graça de Deus, o que existe de melhor no mundo em aspecto de tratamento para o combate desse câncer. Mas acima, para além, antes de todas estas questões, nós confiamos em Deus, nós oramos e nós buscamos a Ele. Porém, os recursos humanos, porém a ação, porém a prudência, porém o cuidado, eles não devem ser descartados. Você deve se lembrar da história do rei de Judá, o rei Ezequias, que ficou doente e doente para morrer. E Deus mandou o profeta Isaías ir até a sua casa e dizer que ele deveria arrumar todas as coisas porque ele não viveria mais muitos dias. Ezequias chora, Ezequias ora, e aí, antes de Isaías ir embora do palácio, Deus manda o profeta voltar e dizer que daria a Ezequias mais 15 anos de vida. Mas há um detalhe ali ainda. Além de Deus ter prometido, garantido a Ezequias a cura e mais alguns anos de vida, Deus mandou que o profeta dissesse a ele que passasse uma pasta de figos sobre a sua enfermidade, um remédio daquela época. Portanto, o recurso humano que existe não deve ser descartado. Portanto, você que pode recorrer a algum recurso humano, você que pode ter a ajuda de alguma pessoa em algum aspecto, utilize. Até porque recursos humanos, até porque medicina, até porque inteligência, até porque medicamentos, foi o próprio Deus quem providenciou esses recursos para nós. Portanto, não hesite em utilizá-los. Mas lembra você, não coloque toda a sua expectativa, não coloque toda a sua esperança, não coloque toda a sua fé neste aspecto humano, mas coloque toda a sua confiança em Deus, porque é Ele quem opera milagres, porque é Ele quem faz a cura, porque é Ele quem dá a vitória. E é certo que nesses dias, nesse tempo que eu tenho vivido, a nossa carne, o nosso lado humano, ele também existe. E há momentos em que nós choramos, sim, por que não? Claro. Há momentos em que nós nos preocupamos. Há momentos em que ficamos, é verdade, atribulados, mas não angustiados. Quando tudo começou a surgir, nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Nós temos nos sentido em alguns aspectos perseguidos, mas não desamparados. Temos ficado, até verdade, abatidos, mas não destruídos. Porque nós temos um tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Portanto, o nosso lado humano que existe, ele é em algum momento fragilizado, e nós não devemos nos envergonhar em assumir a nossa humanidade. Se precisar de chorar, chore. Se precisar desabafar com alguém, faça isso. Nenhum de nós somos super-heróis, super-heroínas.
Nós precisamos de ajuda de outras pessoas. Nós somos de carne e osso. A palavra de Deus diz que Ele deve se lembrar de nós e lembrar da nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. Quando nós lemos os livros dos Salmos, especialmente aqueles primeiros, nós percebemos ali como que havia angústia por parte dos salmistas, o derramar de lágrimas, o derramar da sua alma diante de Deus, em prantos, em lamentações, em súplicas, em orações. Sim, porque o nosso lado humano existe. Mas é maravilhoso a gente perceber que para além destas coisas, Deus nos renova. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É maravilhoso a gente saber que Deus, Ele tem para nós o renovo de cada dia. É o cansaço no fim de um dia que existe, mas é o renovo no amanhecer de um novo dia. É o choro que dura uma noite, mas é a alegria que vem ao amanhecer. É Deus que nos carrega no colo. É Deus que dia a dia leva a nossa carga. É Deus que desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu falar num semelhante que trabalhe para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Portanto, continue confiando em Deus, continue crendo em Deus. Seja forte, seja corajoso. Esta palavra Deus disse a Josué quando ele teria o grande desafio de conquistar a terra prometida logo após a morte de Moisés. E sim, se nós não formos fortes, é verdade, se nós não formos corajosos, nós não venceremos, nós não superaremos os desafios. E antes de dizer para Josué ser forte e corajoso, Deus disse para ele que da mesma forma como ele tinha sido com Moisés, assim ele seria com Josué. Então lembremos-nos sempre disso. O mesmo Deus que um dia foi com Moisés é conosco. O mesmo Deus que se apresentou a Moisés como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que está conosco. Esse mesmo Deus se encarnou e veio aqui na terra na pessoa de Jesus. Esse mesmo Jesus, que é Deus, prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, jamais duvidemos da presença do nosso Deus. Sim, Ele está perto. Eu sei que é verdade que às vezes parece que não. Às vezes parece que o céu está de bronze. Às vezes parece que Deus se esqueceu de nós. Às vezes parece que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Só que creiamos e experimentemos a verdade, todos nós, meus queridos, que não existe nada forte, capaz de nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz que não é a morte nem a vida. A Bíblia diz que não são nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. A palavra afirma que não é nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura que poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, creia. Creia que Deus está perto de você. Cada lágrima que foi derramada, Ele está vendo e recolhendo nos seus odres, como diz a palavra. Cada choro que é feito, cada jejum que é feito em favor de uma situação diante de Deus é muito válido, é muito importante, está sendo visto. Às vezes a oração é feita só silenciosamente. Às vezes existem tantas questões em nosso coração, existem tantas perguntas em nossa cabeça, que nós não conseguimos formular frases, que nós não conseguimos orar. E aí vem, então, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que leva para Deus, em oração, interpretado, aquilo que a gente gostaria de dizer, mas a gente não soube, a gente não conseguiu, a gente não pôde. Portanto, Deus está sempre perto da gente. Deus sempre caminha conosco. Deus, Ele não se esquece de nós. Se nem uma mãe que está amamentando o seu filho seria capaz de esquecer-se dele, muito menos o nosso Deus. Todas as coisas que acontecem, nós cremos, elas cooperam para o nosso bem. Eu sei que no momento difícil em que a gente esteja passando, dizer esta verdade é muito desafiador. Eu tenho vivido isso, tenho experimentado isso e tenho visto, e tenho crido, estou certo de que Deus está trabalhando em minha vida. Está trabalhando na vida da minha esposa. Existem muitas pessoas que têm sido alcançadas através daquilo que Deus está fazendo na vida dela. É interessante que naquele caso que mencionei há pouco, em que Jesus estava indo à casa de Jairo para ressuscitar aquela menina, Jesus naquele caminho, Jesus curou uma mulher que tinha uma hemorragia já por 12 anos.
Aquela mulher que tão somente tocou as vestes de Jesus e foi curada. É interessante que, enquanto Jesus caminhava para realizar um milagre, naquele caminho, outro milagre aconteceu. E é isso que eu tenho visto acontecer com esta situação da enfermidade da minha esposa. Enquanto eu creio nesse milagre vindo para chegar na minha casa, para alcançar minha esposa, eu tenho visto Deus fazendo milagres em outras vidas. Eu tenho visto pessoas desacreditadas, desestimuladas, depressivas, ganhando força, ganhando ânimo, ganhando renovo. Eu tenho visto pessoas que outrora frias no seu compromisso com Deus, agora fervorosas. Eu tenho visto pessoas que nunca tinham jejuado na vida, pessoas que nunca tinham orado de madrugada, pessoas que raramente ajoelhavam-se para orar, agora fazendo isso com regularidade, com frequência. Assim, ao caminho de um milagre, Deus realiza outros, porque Ele tem estratégias, porque Ele tem projetos, porque Ele tem sabedoria, porque Ele tem soberania, porque Ele tem propósitos em tudo aquilo que Ele realiza. Portanto, saibamos que Deus não desperdiça o sofrimento. Aquilo que nos acontece está sendo usado por Deus para produzir alguma coisa não só na gente, mas na vida também de outras pessoas. E o grande objetivo de Deus, com tudo que nos acontece, é nos tornar mais parecidos com Jesus. A Bíblia diz que o grande propósito de Deus é que nós sejamos feitos à imagem de Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele Filho de Deus, o primogênito. Sim, então eu tenho pedido a Deus e quero encorajar você a pedir também, para em meio às crises, dificuldades e tempestades, você pedir para Deus moldar, para Deus produzir a imagem de Cristo em você, de tal forma que quando Cristo estiver sendo perfeitamente visto em você, o processo possa ser encerrado. Há uma ilustração muito interessante de um processo que é feito para o refinamento da prata, em que ela é levada a um fogo em alta temperatura, naturalmente, para que as suas impurezas sejam ali derretidas e a prata seja, portanto, purificada. Só que existe um time, existe um momento adequado em que aquela prata deve ser retirada, porque se ela ficar no fogo mais tempo do que deve, ela se derrete totalmente e todo o processo é perdido. E alguém, então, que foi visitar esse trabalho, esse processo, ficou encantado com a forma que era utilizada para a purificação da prata. E curioso, então, para saber qual seria o momento adequado daquela prata ser retirada do fogo, aquele homem disse que ele sabia perfeitamente a hora de retirar a prata do fogo. Era o momento exato em que ele conseguia ver a sua imagem perfeitamente sendo refletida naquela prata. É exatamente assim que acontece conosco. Deus nos coloca no fogo da provação, mas Ele não nos esquece lá. Deus nos coloca no fogo da provação, mas Ele está no comando. Deus nos coloca no fogo da provação, mas Ele está atento, Ele está vigiando. E às vezes nós queremos interromper o processo, e às vezes nós queremos que ele termine antes do tempo. Mas Deus, Ele está cuidando, e Deus está dizendo, olha, quando a minha imagem estiver sendo perfeitamente refletida em ti, eu tirarei você dessa situação e porei um ponto final nela. Continue, portanto, firme até o fim. Se for do propósito da vontade de Deus e para a glória absoluta dele, Ele haverá de curar a minha esposa, eu creio nisso, e haverá também de trazer o milagre, haverá também de trazer a resposta na sua vida, naquilo que você precisa, naquilo que você tem buscado nesse tempo. Seja renovado, tenha a sua esperança fortalecida, não deixe-a morrer, não perca a fé, não ande por aquilo que você vê, ande por aquilo que você crê. Confie em Deus, apesar de todas as situações. Deixe que Deus dê a última palavra. Testemunhe corajosamente a sua fé ao lado de Cristo. Creia nele, não importem as circunstâncias. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer o que nós queremos, Ele continuará sendo Deus. Que o nosso Senhor Jesus possa habitar em sua casa. Que o Espírito Santo encha o seu coração de paz. E que Deus te dê força para vencer as situações. Eu quero deixar aqui mais uma vez o pedido de oração pela saúde, pela vida da minha esposa. Lembre-se dela, Carla. Ela tem um câncer na coluna, na medula óssea, que a impossibilita de andar. É um câncer raro, é um câncer incurável para a medicina, não incurável para Deus. Sustente-me em oração. Ajude a minha família em oração, para que tenhamos força para vencer esses dias. E eu vou orar por você.
deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, qualquer que seja ele. Se quiser especificar o pedido, fique à vontade. Se quiser colocar apenas o nome da pessoa pela qual você gostaria que nós orássemos, coloque aqui também. Use esse espaço para juntos clamarmos, buscarmos, intercedermos a Deus por uma bênção. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que ele possa abençoar alguém. Deixe aqui o seu like também. Inscreva-se no canal. Seja um membro, quem sabe, para ajudar a gente a sustentar esse nosso ministério de compartilhamento da Palavra de Deus. Eu te vejo numa outra ocasião e que Deus continue com você. Um grande abraço. Até a próxima.